Eu quero dizer para vocês que ontem aqui foi a formatura da Escola Raia. Gente, estava super lotado. Estava saindo gente pela porta, foi fantástico, uma turma maravilhosa formada. Várias as unções foram derramadas nesse altar aqui, pessoas que foram reconhecidas em seus dons. Eu estou te falando isso porque a igreja, quando une essa unção, ela acaba derramada na tua vida, diga aleluia. Ela acaba te cobrindo, cara, de uma forma mais poderosa. Pastores ungidos aqui, mestres ungidos aqui, evangelistas ungidos aqui e profetas ungidos aqui. Guarda isso. Uma igreja viva. E foi fantástico. A gente saiu daqui, era mais de meia-noite, a igreja lotadaça, e foi fantástico. Eu estou te falando isso porque as matrículas para a Escola Raia já estão abertas. E não perca ano que vem, cara, faz tua matrícula, participa desse time seleto de pessoas que decidiram viver a plenitude da vitória que Cristo comprou na cruz. É um grupo seleto de pessoas que decidiu viver a plenitude, viver a prosperidade, viver a cura, entender a mente de Deus, se posicionar. Amém? Então, matrículas estão abertas. Procura o pastor Lucas, que é o diretor, a pastora Duda, ou qualquer dirigente que vai te levar até eles. Faz sua matrícula, as matrículas, vagas são limitadas, mas não fica de fora não, é uma turma por ano, começa em março agora. Uau, vai ser fantástico. Eu já estou com saudade. A gente formou o pessoal ontem aqui, mas eu já estou com saudade, porque eu sei que amanhã é segunda, aí já não tem mais escola. E eu me realizo me ensinando aqui, vendo as pessoas aprender, é fantástico. Mas ano que vem tem mais. Diga aleluia para isso. E ontem eu comecei a falar sobre isso, e a gente vai até o final do ano nessa série de mensagens. Assim, nunca desista. Você pode repetir comigo? Diga, nunca desista. Não, agora com fé, por favor, diga, nunca desista. Agora fala para alguém do teu lado assim, fala, nunca desista, irmão. Sabe, a única coisa que eu tenho medo é do medo. Não, eu preciso que você viaje junto comigo para que você entenda essa loucura. Veja, a única coisa que eu tenho medo é do medo. A única coisa que você deve temer é o próprio medo, pois é ele quem paralisa os esforços necessários para que você transforme os desafios em vitórias. Sabe, a única força que pode te paralisar é o medo. E eu quero começar com esse tema, nunca desista, falando do medo. Sabe, põe o primeiro slide aqui para mim. Põe o primeiro slide. Repete isso aqui comigo. Diga assim, recuse-se a viver com medo. Fala para o seu irmão. Você é um profeta. Diga para ele, recuse-se a viver com medo. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu não estou falando para você se recusar em sentir medo, porque isso é impossível. Todos nós temos medo. Medo é algo que você não tem como decidir não ter o medo, mas você pode se recusar a manter e andar com esse medo. Você tem armas bíblicas de Deus para rechaçar esse medo. Eu não botei aqui recuse-se a sentir medo, porque isso é impossível. Eu me recuso a viver com o medo. Eu não aceito viver com o medo. Sabe por quê, irmão? Porque o medo, ela é a fé ao contrário. Você entende que o medo ele é obrigado a parar quando o mal acontece. Por exemplo, veja, olhe para cá. Eu estou com medo que essa folha caia. Caiu. O medo para. É igual a fé. Veja, eu tenho fé que vou ser curado. O sintoma some. A fé para. Uau, é muito parecido. Então o medo, o que é o medo? É uma expectativa verdadeira que o cara que está me ameaçando falou a verdade. Gente, por favor, vem comigo. O que é o medo? O medo é fé em Satanás. Medo é fé ao contrário. Quando você sente medo, você nada mais está dando crédito em dizer que o que Satanás te ameaçou, ele vai cumprir. Isso é fé ao contrário. Por isso que eu falo para vocês, a única coisa que nós devemos temer é o próprio medo. Por isso que a Bíblia repete centenas de vezes, não tenha medo, não tenha medo, ser forte e seja corajoso, não tenha medo. Fala para o irmão do seu lado, fala, não tenha medo.
Agora veja, sempre que nós precisamos ou pensamos em fazer alguma coisa, seja ela grande ou pequena, isso nos leva para um outro nível. Entende isso? Sempre que nós desejamos tomar uma decisão, fazer uma escolha ou uma mudança em nossa vida, isso nos leva para outro nível. Mas, ao mesmo tempo, a mente humana foi treinada por Satanás para a estabilidade. Escuta, porque tem gente que pensa que isso é de Deus. A mente do ser humano foi treinada pelo inimigo para a estabilidade. Tudo que é mudança gera ansiedade e medo no ser humano. E eu não estou falando de coisas grandes, gigantescas, não. Estou falando de qualquer coisa. Casar, abrir uma empresa, encarar com seriedade uma dieta. Fala, Deus. Tudo isso gera ansiedade na gente, porque a mente do ser humano foi treinada por Satanás para ficar no mesmo lugar. E isso ele acha que é segurança. Isso ele acha que é estabilidade. É importante que você entenda que a primeira emoção que nos atinge é o medo. Às vezes é uma ansiedade pequena e às vezes é um medo devastador que paralisa a pessoa. Entende? Alguns reagem com medo interno, que é algo controlável, mas outros explodem em algo que os paralisa de verdade. E nós precisamos entender isso se nós queremos vencer, sabe? Nossa mente cheia de entusiasmo com aquele movimento do começo, ela começa a conjecturar. E se acontecer isso? E se não acontecer aquilo? E se isso der errado? E se aquilo der errado? E ela entra nessa parada. Eu só quero te dizer uma coisa, preste atenção, não é se isso der errado, e não é se levantar dificuldades, não. Todas as vezes que você for fazer algo que te leve a um nível diferente, principalmente se esse algo for para Deus, vão se levantar oposições, resistências, calúnias. Vão se levantar inimigos que vão tentar te paralisar, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno, sabe? E todas as vezes que nós nos posicionarmos para fazer as coisas de Deus, vai sim acontecer coisas de resistência. O problema é que alguns crentes, você vê como o diabo é sujo, ele começou a treinar pessoas a acreditar que quando os problemas surgem, não é de Deus, porque se fosse de Deus, todas as portas se abririam. Eu digo, como assim? Você acha que Satanás vai botar um tapete vermelho para você passar? Você compreende isso? Que Paulo, o apóstolo Paulo, ele saiu nas viagens missionárias, ele afundou com 4 barcos. 4 naufrágios. Eu não canso de dizer isso. Qual a probabilidade de um cara sofrer 4 naufrágios numa vida só? Agora tu imagina se Paulo pensasse como os crentes hoje que estão panguando e dissesse, o barco afundou, não é de Deus não, vou voltar. Você hoje não tinha uma igreja. Você estaria entregue ao inferno. Graças a Deus aquele cara disse, eu ouvi Deus. E não importa a oposição, eu vencerei. Diga aleluia. Por isso nós hoje temos uma igreja, temos um evangelho. Sabe, outras pessoas foram mal ensinadas. Existem escolas por aí, ensinando as pessoas assim, irmão, quando você for fazer alguma coisa, preste atenção aqui em mim. Espere primeiro a paz. Eu digo, é o quê? Você está me tirando. Como assim paz? Você está falando de quê? De deitar numa rede? Ou você está falando de abrir uma igreja desse tamanho e gastar R$1 milhão nela? Porque se você está falando de um desafio desse, como é que você fala para eu ter paz para abrir isso? Ah, pastor, mas o senhor não tem fé? Tenho, mas sou eu que assino o cheque, irmão. E eu preciso que você entenda que quando Jesus saiu dessa terra, ele disse assim, eu vou dar um presente para vocês, diga aleluia. Jesus disse, eu vou dar um presente para vocês, diga aleluia. Aí ele disse, eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Mas entenda, eu não vou dar a minha paz como o mundo deu a paz deles. Porque a paz do mundo depende da ausência de guerra e de problema. A minha não.
A minha paz, o mundo não vai poder te roubar ela. Pode ter a luta que for, essa paz vai estar dentro de você. Espera aí. Então essa paz, ela tem que ser a condição eterna de um cristão. Diga aleluia. Ou pelo menos deveria ser. Essa paz, ela deveria ser a nossa condição natural de existência. Peraí, vamos lá, eu só acredito na igreja inteligente. Se a paz é a minha condição natural de existência, como é que ela pode me dirigir? Tem algo errado. Se na verdade eu deveria estar sempre com essa paz sobrenatural, como é que essa paz pode me dirigir, irmão? Então eu comecei a entender, cara, que eu vivo essa paz. E que quando Deus quer falar comigo, sabe o que Ele faz? Ele bagunça essa paz. Então sabe quando eu estou agitado e quando eu olho e digo, rapaz, está bagunçado. Eu já sei, Deus quer falar comigo. Quando Deus quer me enviar para fazer algo, sabe o que Ele faz? Ele bagunça essa paz. Porque tem pessoas que pensam assim, pastor, quando Deus falar comigo, eu vou dar aquela oferta que eu quero dar. Sabe quando é que você vai dar? Nunca. Porque quando Deus quer que você dê, Ele vai te bagunçar, você vai sentir uma irritabilidade. Não diga aleluia, senão o pessoal vai descobrir. Você vai se sentir irritado, você vai se bagunçar, você vai... E aí eu já sei, pai, eu já sei. O Senhor tem uma direção para mim. Estamos juntos. Quem está pegando? Diga aleluia. Então entenda, porque eu estou te falando isso, porque toda vez que você for fazer algo de Deus, que vier oposição, não pense que não é de Deus. É de Deus. Exatamente porque o diabo está lutando, é porque ele está em pânico de que você faça isso, que ele tem para você fazer, diga aleluia. Essas coisas vêm para tentar nos desanimar e confundir, sabe? E nos convencer de que não somos capazes de fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Essas coisas vêm para que nós esmoreçamos. E que Ele nos convença de que nós não somos capazes de fazer o que Deus nos pede. Algo acontecerá para dizer que é difícil demais, que não faz sentido e que não vai dar certo. Deixa eu te mostrar uma passagem que ela me choca até hoje. Essa passagem mexe comigo mais. Ela me choca. Põe aqui para mim, Apocalipse 12, verso 4. Diz assim. Deus está dando uma visão para João, na ilha de Patmos, a respeito da igreja e de Satanás. Então, quando chega nesse verso, ele diz, a cauda desse dragão, é um dragão que ele está falando, ela arrastava a terça parte das estrelas. Isso é um símbolo do diabo que convenceu um terço dos anjos a se decaírem na terra. E diz assim, as quais lançou para a terra. E o dragão deteve-se em frente da mulher. Essa mulher que brilhava era a igreja, somos nós. E a que estava para dar a luz. E o diabo estava na frente dela a fim de devorar o filho quando o filho nascesse. Eu quero que você entenda que esse filho são decisões, são princípios, são escolhas que nós fazemos na direção da palavra. E todas as vezes que nós tomamos essa decisão, lá está Satanás. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só de decisões drásticas, vou mudar de país, vou casar. Eu estou falando de decisões, se você decide às vezes, sabe, tomar vergonha na cara, e eu vou começar a ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Diga aleluia. Lá vai estar Satanás para devorar esse filho. Não pense que ele vai deixar você gerar esse filho de mãos abanando. Não vai. Porque isso é uma ideia, é um princípio, é um pensamento de Deus, é um filho. Ele não vai, ele vai estar lá na frente para devorar. Pastor, como é que ele vai fazer isso? Você quer ouvir mesmo? Quando você abrir a Bíblia, o cachorro do vizinho vai latir, aquele endemoniado. Aquele vizinho do inferno vai vir tocar na tua campainha. Teu filhinho estava calado o dia inteiro, vai começar a chorar. Porque Satanás
ele vai tentar devorar esse fruto. Você está pegando? Eu amo. Você acha mesmo que quando Davi saiu da casa dele, montado naquele jumento, carregando as pastas de figo para levar para os irmãos, que eram guerreiros, montados em puro sangue, ele chegou lá, e aí ele viu o gigante gritando lá embaixo assim: não tem homem aí não, é? Você acha, Davi olhou para eles e falou: o que é isso que está acontecendo? Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Eu vou lá e vou arrancar a cabeça dele. Você acha que o pessoal juntou e fez um coro? Davi, Davi, Davi. Você acha? Não, leia a Bíblia. Eles começaram: quem é tu, moleque? Tu limpa fezes de cabra. Quem tu pensa que é? Nós somos guerreiros, tu é moleque. Você está entendendo? E é louco porque pessoas estão criando essa cristalidade. E aí elas são frágeis porque elas não aguentam a oposição. E sabe o que acontece? Elas desistem. Fala para o seu irmão mais uma vez, por favor, como um profeta, diga: nunca desista. Sabe? Uma ideia de Deus, um sonho que Ele põe no seu coração, um princípio que você começa a praticar, ser dizimista, perdoar teus inimigos, lá vai estar o diabo para tentar devorar. Se submeter a uma autoridade, lá vai estar o diabo para tentar devorar. Sabe, porque ele sabe que a hora que você engrenar nisso, ele perde você de controle. Diga aleluia. Sabe, preste atenção. Eu não falo só de momentos em que a gente pensa em coisas grandes, guarde sempre isso. Eu falo de momentos que nós decidimos criar hábitos e fazer coisas que vão nos levar para outro nível. Sempre o diabo vai estar lá. Paulo, uma vez, ele teve uma grande oportunidade. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, diz assim, ó. Paulo diz: cara, eu estou pregando o evangelho, estou batendo cabeça por aí, olha só, uma porta grande se abriu para mim, mas há muitos adversários. Paulo entendia isso. Ele sabia que não era só o trabalho dele, existia uma oposição preparada, com artimanhas para tentar pará-lo. Lembre-se de uma coisa: ainda que umas coisas peçam grandes esforços, ainda que algumas coisas pareçam grandes demais para você, escute o que eu vou te falar: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o teu Deus. Deus não se assusta com nada. Fala para o irmão do seu lado, fala: Deus não se assusta com nada. Então vê se você para de orar por lutas menores. Vê se você para de se ajoelhar para pedir que Deus diminua a pressão. Vê se você para de orar para o que te assusta vá embora. Para. Começa a orar por mais força. Começa a orar por mais coragem. Começa a orar por mais fibra espiritual. Porque todos esses desafios são que nos levam a outros níveis. São eles que nos levam para cima e para outros níveis. Quem está pegando? Diga aleluia. Coragem não é ausência de medo. Muitas pessoas se atrapalham com isso e chegam ao ponto de se convencer que não são corajosas porque elas sentem medo. Deixa eu te contar um segredo, eu também sinto medo. Coragem não é uma lobotomia que faz com que eu fique um débil mental sem medo. Não, coragem é você ver o desafio, sentir o medo, mas ir mesmo com o joelho tremendo. Isso é coragem. Isso é um coração valente. Você já prestou atenção na palavra coragem? Deixa eu te contar um segredo. Ela é uma palavra derivada. Core, diga coração. E age. São corações que agem. Coragem são atitudes do coração. É quando a mente tenta te parar, mas você decide seguir em frente.
Eu gosto disso, eu peguei alguns textos da Bíblia, vamos ver fundamentos para isso, porque todos nós passamos por essas coisas. Isaías 41, verso 10, põe aí para mim, Isaías 41, 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Posso ouvir um aleluia? Cara, isso me anima, mas veja, preste atenção que sempre o incentivo de Deus a que você seja forte, a que você não se assuste, a que você não tenha medo, sempre esse incentivo está atrelado à promessa de que Ele está contigo. Pega isso. Nunca é assim, seja forte porque você é parente do Capitão América. Não, ele seja forte porque eu estou contigo. Seja forte porque eu estou contigo. Não desista porque eu estou contigo. Você consegue entender isso? Você consegue pegar? Eu creio que quando nós vencemos as situações de medo através da confiança em Deus, nós vamos sendo fortalecidos. Você entende isso? E deixa eu te explicar. Eu me lembro que no começo do meu ministério, eu abria, a primeira igreja que eu abri, sem estar diretamente embaixo de uma liderança, quando eu fui enviado pelo meu líder para abrir, eu estava sozinho, entre aspas, né? Estava eu lá fazendo o trabalho. Cara, eu senti muito medo. E eu lembro que o esforço que eu fazia para gerar R$1.000 para inteirar um aluguel, cara, você não imagina, eu chorava, eu rolava no altar, eu ficava sem dormir, aí o dinheiro chegava, Deus é bom, mil. Hoje, o esforço que eu faço de fé para gerar 200 mil é muito menor do que eu fazia 20 anos atrás para gerar 1.000. Sabe o que é isso? Cada vitória que nós vamos tendo em confiança com Deus vai nos levando para um outro nível de fortaleza. Diga aleluia. E sabe o que eu sei? Que tem coisas hoje que me assustam, que daqui a alguns anos não vão mais me assustar. Porque essas batalhas vencidas vão me levando para outro nível. Josué capítulo 1, verso 8. Guarda isso. Além de você não viver com medo, você precisa ter outra condição. Deus não, Josué 1, verso 8. Verso 8. Filho. Deus diz assim, preste atenção. Não pares de falar do livro dessa lei. Cara, eu gostei muito desse verso, sabe por quê? Porque medo são pensamentos. Medos são espíritos que trazem pensamentos. E deixa eu te contar um segredo, pega com esse mestre aqui assim, desejo que eu vou te dizer, você nunca vai vencer um pensamento com outro pensamento, você entende isso? Não vai. Porque a gente chama isso de pensamentos locais. Pastor, o que é isso? Deixa eu te explicar, vê se você entende. Eu fui surfista a vida toda, até hoje eu pego onda, quando eu vou para um lugar que dá para eu pegar, eu pego onda. Então existe uma linguagem no meio do surfista que chama os locais. Quem são os locais? São os surfistas que moram naquela praia. Então eles têm preferência. Nunca um visitante vai pegar uma onda na frente deles, porque dá problema. Entende? Então os pensamentos desgraçados, eles são locais, porque eles estão aqui há mais tempo. Então você não vai conseguir vencer um pensamento com outro pensamento. Porque o pensamento local vai prevalecer. Então você só vai vencer um pensamento com uma palavra, diga aleluia. Por isso que Deus vira para o cara e diz, não pare de falar. Esse cara nesse momento, Moisés tinha morrido e agora ele que era neto de escravo, bisneto de escravo, tataraneto de escravo, ele tinha que entrar, atravessar o Rio Jordão e possuir a terra. Ele estava com medo. E qual é a palavra que Deus dá para ele? Começa a repetir minha palavra. Expulsa esses pensamentos. Bota para correr esses espíritos de medo da tua vida. Estabelece novos pensamentos de coragem. Você está entendendo? Não está entendendo? Então veja, o diabo vem na minha cabeça e diz, não vai dar certo, cara. Você gastou R$1 milhão nessa igreja, você gastou toda a reserva que tinha, agora as pessoas vão vir devagarzinho, e não dá.
para suportar um aluguel desse valor. E aí eu digo, sai, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se o Senhor é a minha força, e Ele é, e se Ele é a força da minha vida, e Ele é, então de que eu terei medo? Não tem como dar errado. Diga aleluia para isso. E o medo vai embora. É engraçado. E o medo vai embora. E aquele pensamento se dissolve. Ele se desfaz. Quem está entendendo aí? Posso ouvir um aleluia? Você percebe que é disso que Deus está tratando. Ele diz, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então tu vai fazer prosperar o teu caminho. E escuta isso. E tudo que você botar a mão vai ser um sucesso. Diga aleluia. Eu não sei o que você está fazendo, irmão. Eu sei que a palavra de Deus, ela é genérica para tudo. Se você cumprir esses parâmetros, você vai ser um sucesso, cara. Você vai progredir. Progresso vai fazer parte da tua vida. Crescimento vai fazer parte da tua vida. Diga aleluia. Repete comigo, levanta a mão, diga, eu me recuso a andar com medo. Vai, irmão, você não sabe que você acabou de entrar numa batalha. Fala com fé, fala alto, declara, faz de novo. Eu me recuso a andar com medo. Uau! Pensamentos de medo acabaram de ir embora. Liberdade para pensamentos de vitória foram criados na sua mente. Quem está entendendo? Eu gosto disso. Agora veja, mais um. Vira mais um. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas, entende? Não ter medo é uma coisa relativa ao grau de dificuldade da tarefa. Mas não te espantes. Não é isso. Não te espantes tem a ver com algo inesperado que você não tem controle e que acontece na jornada. Não ter medo é relativo ao grau de dificuldade da tarefa. Mas não se espantar, ele está falando com coisas que se levantarão para se opor a você. Por quê, pastor? Porque você está seguindo a direção de Deus. Porque o diabo quer te parar. Você está entendendo? Se espantar ou ter medo é questionar a capacidade de Deus em prever todas as situações que virão pelo teu caminho e te levar à vitória. Veja o que eu vou te falar. Precisamos avançar em meio aos sentimentos de medo e nunca permitir que ele nos controle, ou que ele nos paralise. O resumo é esse. Eu posso sentir medo, mas eu não posso permitir que ele me controle. Eu posso sentir medo, mas eu não posso permitir que o medo, esse pensamento na minha mente, gere uma análise que me paralise de continuar andando, de praticar um princípio, de perdoar um inimigo, de dar algo que Deus me pede. Eu não posso deixar que o medo me paralise, você entende? A maior fraqueza do ser humano hoje chama-se sentimentos. E o diabo sabe disso. Você vai encontrar hoje, gente, é tão triste, gente, preste atenção. É tão triste, você vai encontrar hoje crentes que estão perdidos, vivendo completamente abaixo do nível espiritual que Deus preparou para eles na ressurreição. Você vai encontrar hoje pastores que nem crianças, com raivinhas e maledicências e disse-me-disse. Cara, é muito triste para mim ver isso, porque hoje o maior inimigo, o maior ponto fraco do ser humano chama-se sentimentos. E o diabo sabe disso. Sabe disso? Deixa eu falar uma coisa para você, cara, se um dia um líder chegar para você, para te chamar em algum tipo de discórdia, em especial com a liderança, não tem essa pessoa como líder.
Não aceite isso, porque isso é um doente. Você entende? Outro dia desse eu vi uma pessoa que disse para outra pessoa: não vamos fazer não, se o pastor nos chamar para fazer, a gente não aceita, para ele aprender. Eu falei: cara, você tem que voltar lá para trás, para a escolinha. E eu acho que mais doente é a pessoa que para ouvir um negócio desse. A pessoa que senta e escuta. Porque, honestamente, às vezes a gente olha assim e diz: mas é um pastor, é uma pastora. Desculpa, irmão, o diabo usa pastor também, filho. O diabo usou Pedro. Eu vi Jesus olhar na cara de Pedro e dizer: aparta-te de mim, Satanás. Não vai dizer isso para o pastor débil mental que está falando isso no teu ouvido, mas ignora ele, cara. Ignora ele. Falta muita coisa para ele estar ali. Nós precisamos avançar em meio aos sentimentos. Nós não podemos permitir que o sentimento nos paralise, sabe? A base da revelação para que nós sejamos capazes de vencer os sentimentos do espírito do medo é entender que Deus está conosco. Você consegue entender? Que todas as vezes que Deus diz seja forte, todas as vezes que Deus diz não te espantes, todas as vezes que Deus diz seja corajoso, na mesmo verso tem alguma indicação assim, olha: eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde tu andares. Eu comecei a estudar sobre isso e eu comecei a ver, sabe o quê? Que Ele nunca pediu para eu ser forte em mim mesmo, mas Ele pediu que eu me lembrasse que Ele está comigo. Posso ouvir um aleluia? Ele me pede sempre assim: seja forte, por quê? Eu estou contigo. Diga glória a Deus para isso. Eu estou contigo. Cara, levanta a tua mão, declara comigo, vai. Deus está comigo. Fala. Agora fala com fé, diga: Deus está comigo. O medo tem que ir embora. O medo tem que fugir disso, cara. O medo não pode estar nisso, porque Deus está contigo. Você quer ver só? Deuteronômio 31, verso 6. Põe aí para mim. Diz assim: sede fortes e corajosos, não tenham medo, nem se atemorizem diante deles, porque o Senhor vosso Deus vai com você. Sempre, sempre, em todo o tempo, é dessa forma. Gênesis capítulo 28, verso... Põe aí. Agora Deus está falando com Jacó. Jacó está agora partindo para a sua jornada. E aí Deus vira e diz... Põe aí para mim, filho. Gênesis 28, no verso 15. Eis que eu estou contigo. Pega isso. E eu te guardarei por onde quer que tu fores. Eu te farei voltar a essa terra, porque eu não vou te desamparar até que a minha promessa se cumpra na tua vida. Diga aleluia para isso, cara. Esse é o fundamento pelo qual nós temos que nos manter fortes, você entende? Existe uma promessa sobre tua vida, diga aleluia. Deus nunca vai te desamparar até ela se cumprir. Essa é a palavra dele. Por isso que eu posso ficar firme contra as oposições. Por isso que eu posso ficar inabalável diante das tempestades. Por isso que eu posso continuar em frente quando tudo diz que não dá. Não é porque eu sou melhor, é porque Deus é comigo. Diga aleluia. Repete aí mais uma vez. Levante sua mão e diga: Deus está comigo. Vai mais uma vez. Diga: Deus está comigo. Toda incentivo dele para que você aguente firme, fique firme, para que você não deixe a análise mental te paralisar. Você já ouviu falar de paralisia da análise? Alguém já ouviu? Paralisia da análise é todas as vezes que você se permite pensar nessa escola de pensamento de Filipe, quando o povo estava no deserto e tinha um monte de gente que ia morrer de fome.
Então Deus diz, manda eles sentar e dar de comer a eles. Então Filipe veio, sabe o que Filipe fez? Paralisia da análise. Filipe falou, peraí, Senhor, mas se nós tivéssemos 200 denários ainda não seriam suficientes. E ele foi mais longe, ele disse, ainda que nós tivéssemos 200 denários, não tem padaria aqui. E ele foi mais longe, e ainda que tivesse padaria, cada fornalha sai 50 pães, são 15.000 pessoas. Quando o último fosse comer, já tinha morrido de fome. Essa é a paralisia da análise. Aí eu pergunto, depois que você faz toda essa análise, o que é que resta? Sentar e morrer. Por isso que eu amo Jesus. Chegaram para Jesus e disseram assim, Lázaro, teu amigo está doente. Jesus disse, essa doença não é para a morte. Aí 2 dias depois chegaram e disseram, Jesus, Lázaro morreu. Ele disse, Jesus, ele não morreu, ele dorme. Sabe por quê, filho? Porque quando a tua análise chegar no fim, então não tem mais o que fazer. Está pegando? Nossa mente tem que estudar e participar da escola de pensamento dos malucos. Lá vem correndo André. Lá vem André, Senhor, calma, já resolvi. Como resolveu? São 15.000 pães. Calma, Senhor, já resolvi. Aí ele chega, abre um lenço assim e diz, está aqui, Senhor. 5 pães e 2 peixes. Escola de pensamento dos malucos. Não deixe que a análise te paralise, diga aleluia. Não deixe que a tua lógica te coloque em pânico. Lembre-se, Deus está contigo. E agarrado ao propósito, à tarefa, está sempre a promessa de que Ele jamais vai te desamparar. Enquanto a promessa não se cumprir, Deus não vai sair do teu lado. E por isso você pode ser corajoso, diga aleluia. Põe o próximo slide para mim aí. Agora aguarde o que eu vou te dizer para mim terminar aqui. O medo do fracasso sempre está enraizado no medo do que as pessoas vão pensar de nós se der errado. Deixa eu te falar, 99% das pessoas que têm medo de falhar, elas não têm medo de falhar. Elas têm medo do que as pessoas vão pensar delas se elas falharem. Você pegou? Então veja, sempre a raiz é a reputação. Sempre. Você entende isso? Todas as vezes que eu estiver preocupado em como as pessoas vão me ver, eu serei roubado de um crescimento. Todas as vezes que eu estiver preocupado com a minha imagem aos teus olhos, isso será uma opressão. Põe o próximo slide. Tirar o foco de como Deus te vê e focar em como as pessoas te veem, poderá roubar de você as melhores e mais preciosas vitórias que Deus tem para você. Sabe, porque Deus já tem uma imagem pré-formada sua. A imagem que Deus tem de você está em Cristo Jesus. Deus tem uma imagem sua em Cristo. Cristo foi no teu lugar para a cruz, diga aleluia. Você ressuscitou em Cristo e é Cristo quem vive em você. Então quando Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê Jesus e é por isso que Ele te chama de o corpo de Cristo. Porque vocês são membros de Cristo, diga glória a Deus. Não, pastor, eu sou membro da igreja. Mentira, a igreja é feita de tijolo. Quem tem membro é uma pessoa. Você é membro de Cristo, cara. E sabe quando eu olho para minha mão? Sabe? Sabe o que eu vejo? Sabe? Eu vejo eu mesmo. Como você é diferente? Você olha para a mão e vê outra pessoa? Por favor, se você disser que sim, eu vou ter que lhe encaminhar para um psicanalista. Isso é esquizofrenia. Quando você olha para a sua mão, você vê o quê? Você mesmo. Quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Ele vê Ele mesmo. E quando você abre mão dessa autoimagem, é o que Satanás quer, para que você preste atenção no que os outros pensam de você, então você será paralisado.
E você vai perder as maiores e mais preciosas vitórias, crescimentos e avanços que Deus tem para você. O medo do fracasso vai te impedir de passar para o outro nível da sua vida. O medo do fracasso vai te impedir até mesmo de você dar o primeiro passo em direção ao teu chamado. Quando alguém tem medo de subir aqui para pregar, você acha que ele tem medo de falar, ou ele tem pânico, fobia do microfone, ou você entende que o problema dele é o que as pessoas vão pensar de mim? E quantas pessoas estão perdendo o seu propósito e estão deixando de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Por favor, dá para botar aquela imagem da conferência, da formatura ontem, aquela do centurião? Presta atenção nessa frase que eu botei aqui, porque eu escrevi na capa da minha Bíblia, tá? Eu escrevi na capa da minha Bíblia. Quando você chegar ao fim da sua vida, a medida do seu sucesso estará inteiramente resumida a uma pergunta: você realmente fez o que Deus te chamou para fazer? Eu tenho dito isso às pessoas, sabe, gente? Porque o que Deus te chamou para fazer é o que é importante. Tudo que você fizer a mais é adenda. Mas servir a Deus começa onde Deus te pede. Diga aleluia. Sabe, se eu chegar para você e disser: faz um favor para mim, Carla, eu preciso que você vá no mercado e traga para mim 1 litro de leite e 5 pães. Aí a Carla vira para mim e diz: amém, mestre, vou lá buscar para você. Aí ela vai cheia de amor, ela compra 5 quilos de picanha, 2 de filé mignon, traz um vinho do Porto de R$1.500, aleluia, diga aleluia. E aí ela vai, e ela traz 5 sacolas, e aí ela volta: mestre, está aqui, mestre. Eu digo: filha, obrigado. E aí eu começo a abrir, eu digo: mas onde é que estão os 5 pães e o leite? Ela diz: puxa, mestre, eu esqueci, mas eu fiz muito melhor. Aí eu vou ter que dizer o quê? Não importa o que você fez, você não me serviu. Porque servir a Deus começa onde Ele te pede. E se no final da sua vida, filho, você tiver arrancado aplauso de toda a plateia, mas um cara tiver sentado, calado, então você foi um fracasso, irmão. Se esse cara for Jesus, você foi um fracasso. Mas se você chegar no final da sua vida, tiver toda a plateia jogando tomate em você, mas tiver um cara em pé aplaudindo, então você foi um sucesso. Então realmente você venceu, cara. Você pega isso? Quem está pegando? Diga aleluia. Quando nós temos medo de falhar, nós cometemos a pior falha de todas: é não tentar. Essa é a pior de todas as falhas. Sabe, a verdade é que nós não fomos criados para fazer a mesma coisa a vida inteira. Eita, falei. Deixa eu te contar de novo, então eu vou falar mais uma vez. Nós não fomos criados para fazer a mesma coisa a vida inteira. Isso é o que o diabo colocou no nosso coração e faz com que você fique estagnado, feito uma marionete em uma gaiola de estabilidade. Mas Deus colocou dentro da gente sementes de aventura, diga aleluia. Você foi criado para fazer coisas novas. Você foi criado para tentar coisas que você nunca tentou antes. Você foi chamado para fazer coisas que ninguém tentou antes. E é muito emocionante quando a gente vive com a natureza que Deus colocou dentro da gente. Fala para o irmão do seu lado: você é um aventureiro, irmão. Fala para ele, fala para ele, fala para ele. Por isso que muita gente não vem para a igreja, porque Satanás conseguiu transformar a igreja numa coisa chata, metódica, insuportável. Ou você acha que o mundo tem raiva de Jesus? Deixa de ser bobo. Até os macumbeiros, até os satanistas que tem um crucifixo atrás da porta, até os macumbeiros, quando passam pelo crucifixo, reverenciam.
Aleluia. Eles não têm raiva de Jesus. Eles têm raiva da igreja. Da comédia que a igreja virou. Por não entender a mente de Cristo. A mente de Deus. Irmão, faça a escola raia ano que vem. Não perca não. Faz essa escola. Vai mudar a tua vida. Sabe? Nós não fomos criados para fazer a mesma coisa. Deus colocou dentro da gente um espírito de anseio por aventura. Isso significa tentar coisas que nós nunca fizemos antes. Fazer algo que ninguém tentou antes, sabe? Uma vez, eu me lembro, eu estava sentado 25 anos atrás. E aí chegou uma correspondência para mim do plano de saúde que eu tinha. Golden Cross, eu acho que nem existe mais. E aí chegou, eu me lembro, 25 anos atrás, veio com aquele carimbinho assim de 75 centavos. Eu olhei para aquilo, fiquei olhando para aquilo. E aí Deus me inspirou. Eu olhei para aquilo e eu tinha um amigo que participava da diretoria da Golden Cross. Eu peguei o telefone, liguei para ele e falei, querido, você sabe me dizer quantos clientes da Golden Cross tem em São Paulo? Ele virou e disse, há 25 anos atrás, nós temos 270 mil clientes em São Paulo. Eu falei, caramba, quer dizer que você entrega 270 mil boletos de cobrança todos os meses? Ele disse, não é assim não, Sebastião. Nós entregamos muito mais, porque tem fora isso carta de cobrança, material de propaganda, e nós entregamos uma média de 1 milhão de correspondências por mês. Eu falei, uau! Eu disse, então quer dizer que vocês gastam 750 mil reais por mês? Ele disse, não, a gente gasta mais, porque tem material de propaganda que é mais pesado. Eu falei, não. Aí eu parei, comecei a fazer contas, botei um anúncio no jornal, que naquele tempo não era internet, não era nada disso, e eu botei um anúncio no jornal, contrata-se motoqueiros, ciclistas e apiados, e no outro dia tinha uma multidão na minha porta, no endereço que eu tinha alugado. E agora essa multidão estava lá, eu contei para eles os planos, mostrei o plano, alguns foram embora, outros ficaram, outros me chamaram de maluco, e agora eu tinha uma equipe ali montada que tinha comprado minha visão. Eu fui lá na Golden Cross no dia seguinte, e eu cheguei lá na Golden Cross de terno e gravata, sem me anunciar, e disse, o diretor comercial, por favor. O cara disse, o senhor é maluco, o senhor marcou horário? Não, ele não pode lhe atender, ele é muito ocupado. De quem é que quer falar com ele? Eu diga para ele que quem quer falar com ele é um homem que quer depositar 200 mil reais todo mês na conta da Golden Cross. Em 5 minutos eu estava sentado na mesa dele. E ele olhando para mim falando, fala maluco. Fala aí, seu maluco. Aí eu contei para ele meu plano. Aí o olho dele começou a brilhar. E eu disse para ele, eu tenho uma equipe, eu vou entregar a 50 centavos cada carta. E aí você vai economizar. Quando chegar no final do mês, já é mês que vem, não é algo que você vai ter que esperar nem planejar. Mês que vem vai ficar 200 mil na tua conta. Ele disse, eu quero. Nós passamos 3 meses num redemoinho, irmão. Deu tudo errado, carta extraviada, motoqueiro que caía, tudo deu errado. E nós fomos ajustando. Em 3 meses estava perfeito, entrega personalizada. E ele feliz da vida. Quando eu chegava lá, tinha um tapete vermelho para mim andar. E ele me chamava, sabe de quê? Naquela época, eu não sei se ainda tem, o empresário do ano. Veio o empresário do ano. Eu olhei para a cara dele. Sabe quanto eu estava ganhando? Nem R$1. Os 750 mil de faturamento mal pagava a estrutura dos funcionários e os 3 prédios alugados. Só que a estrutura estava paga. A malha estava montada. Aí eu peguei aquele mesmo plano, vendi para 1000, vendi para Bradesco, vendi para São Cristóvão, vendi para Unimed, aí eu vendi para Itaú Seguros, e aí eu vendi também, e aí agora quando eu fazia o contrato, a quantidade de carta caía na malha, a mesma malha entregava e aqueles 700 mil entrava livre. E agora, 25 anos atrás, eu era um dos únicos empresários do Brasil que ganhava quanto eu quisesse. Você entende isso? Mas eu já era dizimista.
Eu já era dizimista. E cada correspondência que eu entregava, eu tirava 5 centavos. Era minha honra. Agora com um faturamento de 12 milhões de reais. Passei mais de um ano entregando 1.200.000 numa igreja. E vendo o bispo Tito Oscar, que é vivo ainda hoje, já ter problemas com o que faria com o dinheiro que chegava lá. Você consegue ouvir uma história dessa? Porque um dia eu ousei sair do galinheiro. Um dia eu ousei fazer algo que eu nunca tinha feito. Posso ouvir um aleluia? Porque eu entendi que eu tenho um espírito empreendedor, que eu não nasci para fazer a mesma coisa o resto da vida. Que Deus colocou em mim um espírito de aventura. Posso ouvir um glória a Deus aí? Diga um glória a Deus. Deus colocou dentro de mim, mas quando eu olho para as minhas capacidades humanas, eu tenho medo de tudo. Quando eu olho para a minha capacidade, para a minha força, eu tenho medo de tudo. Mas então eu aprendi a tirar os olhos de mim e olhar para o meu antítipo, Jesus. E aí eu tenho coragem para tudo, diga aleluia. Quando eu olho para mim, eu vejo incapacidade, medo, fraqueza, falência. Quando eu olho para Ele, eu vejo força, capacidade, impossíveis. Saúde para tudo. Quem está entendendo? Diga aleluia. Põe o próximo slide para mim. Grava isso aqui. Tirar o foco de como Deus te vê e focar como as pessoas te veem é o próximo. Esse foi o último que você botou. Você não precisa se sentir capaz e também não precisa ter experiência. Tudo que você precisa grava, a motivação correta, que é o que move o coração do Pai, e um coração cheio de fé. Se você pensa que Deus precisa de um PhD ou de um doutor, você está equivocado. Se você pensa que Deus precisa de alguém eloquente ou carismático, você está equivocado. Deus precisa de um coração aberto que vá atender à inspiração dEle. E é isso que ele precisa. 2 Crônicas 16:9. Vê se você pega só os inteligentes. Só os inteligentes. Vê se você pega. Ele diz assim. 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou em outras versões, perfeito. Nisto você procedeu loucamente. Por isso, desde agora, você vive no meio de guerra. Veja o que ele está falando. Deus passa os olhos sobre a terra, não é procurando o poliglota, nem o doutor, nem o PhD. Ele passa os olhos sobre a terra procurando um coração perfeito. Para quê, pastor? Leia. Para que ele se mostre forte através de você. Você já parou para pensar por que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú? Por favor, gente, só eu que sou maluco. Pensa, Esaú era peludo, cabeludo, musculoso, caçador, másculo, orgulho. Jacó era magricela, falava fino, foi criado por vó, fazia tricô. E Deus escolheu Jacó. Você consegue entender? É porque eu não lembro direito onde está o verso, mas eu vou chutar. Romanos 9, põe o 11. Leia isso. Ainda nem eram nascidos gêmeos. Nenhum deles tinha praticado nem bem nem mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras, mas por causa do próprio que te chama. Vira mais um. Já fora dito a ela, o mais velho vai servir ao mais novo. Vira mais um. Como está escrito, Deus falando, eu amei Jacó e não gostei de... Mas Esaú era honesto, só falava a verdade. Jacó era trapaceiro, traiçoeiro, traidor. Mas Deus diz, eu escolhi Jacó.
Por que você acha? Porque Esaú, na hora que Deus mandasse pisar nas águas, ele não ia pisar. Na hora que Deus mandasse ele entrar no Egito, ele não ia entrar. Na hora que Deus mandasse ele acreditar que o céu ia abrir, ele não ia acreditar. Porque Esaú, na hora que Deus mandasse ele entregar o dízimo, ele não ia entregar. E o que eu quero te dizer é que Deus não está procurando pessoas qualificadas, Ele está procurando corações dirigíveis. Pessoas que quando Ele sopra, opa, é onde, Pai? É esse que Ele vai usar. Sabe para quê? Para quando você vencer, seja tão absurdo que as pessoas digam, glórias a Deus. Deus é na tua vida. Para quando você vencer, as pessoas pararem e terem que dizer, uau, esse Deus é grande. Para quando você conquistar, as pessoas olharem para você e dizerem, glória a Deus. Essa é a minha vida, irmão. Todas as minhas vitórias, minhas conquistas, as 22 igrejas que eu abri, as pessoas olham para mim e elas dizem, uau, como Deus é grande, pastor, na tua vida. Porque eu abri mão de mim mesmo, sabe? E deixei que Ele fosse grande. Deixei que Ele crescesse. Deixei que Ele desenvolvesse. Deixei que Ele usasse. Eu deixei que Ele fizesse o impossível. Quando os céus fecharam, quando tudo desabou, eu deixei que Ele me levantasse. Eu dou toda a glória a Ele. E eu ensino isso a todo mundo. E eu declaro a todo mundo, não é por sua causa que você será forte e corajoso. Guarde, eu te ensinei isso. É porque você viu que todas as vezes que Deus te incentiva a ser forte e corajoso, é sob o argumento de que Ele está contigo e não vai te desamparar. Diga aleluia. Então repita comigo, por favor, bem forte. Diga, Deus está comigo. Diga mais alto, Deus está comigo. Uma vez mais, diga, Deus está comigo. Então não tem por que ter medo, irmão. Então não tem por que ter medo. Ele está com você. Compreende isso? Ele está com você. Não tem por que ter medo, cara. E sabe qual é a promessa? Ele não vai te abandonar até a promessa se cumprir. Pastor, mas o temporal começou, a onda se levantou no horizonte, não me importa. Ele vai passar comigo, Ele vai surfar essa onda comigo, porque Ele não me abandona, Ele cumprir tudo o que me prometeu. E é baseado nisso que eu nunca deixo o medo me paralisar, que eu nunca abandono uma ideia, que eu nunca me contento em ficar no lugar que eu estou, que eu nunca vou ficar estagnado como um legume o resto da vida, achando que isso é responsabilidade e segurança, porque eu tenho um propósito de Deus para viver, você tem um propósito magnífico para viver, diga aleluia. Quem foi que te disse que você tem que viver o resto da vida nessa casa que você não gosta? Quem te disse que você tem que trabalhar o resto da vida nesse trabalho que não te dá? Quem disse para você que você tem que suportar o resto da vida essa enfermidade? Quem te falou isso? Nós nunca fomos criados para fazer a mesma coisa o resto da vida. Deus colocou dentro da gente uma semente de aventura. Por isso que tantas vezes você fica ansioso, tantas vezes você quer, tantas vezes você vê, porque essa semente está aí dentro brotando. Haja baseado nisso e deixe o ser prevalecer. Seja aquilo que Deus te criou para ser. No nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte a Ele. Dê um aplauso bem forte a Ele. É Ele quem te mantém em pé. É Ele quem te mantém em pé, irmão. E essa é a série de mensagens que nós vamos estar pregando aqui todos os domingos. Domingo que vem a gente continua essa série. E no outro também, legal? Porque nós vamos falar sobre nunca desista até o final do ano. Para você entender uma posição que Deus tem para você e que nunca pode falhar
em o nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos tomar a Santa Ceia.